Olhando para 2021, como fazer planos num momento com tantas incertezas? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito nos meus atendimentos de desenvolvimento e terapia. E sabe o que? Essa pergunta pode ser a sua mente pregando uma bela peça em você. Aliás, esse ano está cheio de armadilhas assim. Inclusive tem texto novo no blog da Uni5, corre lá para dar uma olhada. Mas voltando aqui aos nossos planos para 2021, que papel tem a consciência e as nossas escolhas nisso tudo? Consciência e fazer escolhas é crucial. Perceba que nesse ano nós tivemos várias empresas que fecharam as portas, enquanto também temos várias empresas comemorando recordes de faturamento. Vários divórcios aconteceram e vários relacionamentos se fortaleceram ainda mais nesse período. Pessoas foram demitidas, enquanto outras foram contratadas e até mesmo promovidas. Então perceba que o cenário, o contexto externo é o mesmo. E qual será a diferença? A diferença é a consciência que a gente tem e, portanto, a partir de qual perspectiva nós resolvemos olhar para as coisas e fazer as nossas escolhas. Se eu pegar só alguns exemplos recentes dos meus atendimentos, eu tenho um caso de uma executiva que recebeu uma proposta de uma empresa por uma posição maior do que o que ela tinha e ainda com a oportunidade de voltar para a cidade natal dela. E ela iria recusar essa proposta, até porque parecia muito arriscado mudar de emprego em meio a uma crise. E quando a gente trabalhou isso com um pouquinho mais de profundidade, o que estava por trás era um vínculo, um sentimento de estar abandonando os compromissos assumidos com a empresa atual. E quando isso foi trabalhado, ela não só aceitou a proposta, como lidou absolutamente tranquila com essa transição na empresa atual, saindo de lá com as portas completamente abertas para voltar, inclusive se ela quiser. Num outro exemplo, um profissional totalmente desmotivado no seu trabalho, prestes a pedir a demissão. Quando a gente trabalha isso com um pouquinho mais de profundidade, ele encontra lá algumas questões antigas com o seu pai e resolve isso, como é que ele está agora? Agora super animado, com muitos planos e projetos, e inclusive recebendo elogios pelos resultados que ele vem dando na empresa. Uma mulher que nos últimos 6 meses falou pelo menos umas 10 vezes em divórcio. E de repente, ao trabalhar isso com um pouquinho mais de profundidade, percebeu que um dos seus maiores desafios era comunicar as suas necessidades dentro do relacionamento. E quando então ela conseguiu fazer isso de forma mais assertiva, o relacionamento melhorou muito, houveram vários reposicionamentos e então o relacionamento sai fortalecido disso tudo. Perceba a diferença que pode fazer você ter clareza se você está de fato diante de algum obstáculo, se realmente a desmotivação é o motivo real para se pedir a demissão ou se a dificuldade de tomar uma decisão é o que pode estar em pauta. E é aí que um processo estruturado de autoconhecimento e terapia pode ajudar muito. Até porque o nosso cérebro tem um desafio enorme em lidar com a dúvida. Então, se nós ficarmos só olhando para esse cenário externo de 2020, o cérebro vai ficar, a nossa mente vai elaborar hipóteses infinitas diante de tantas incertezas. O papel da mente é fazer perguntas e o nosso papel é fazer as escolhas a partir disso. Porque o nosso cérebro até se intoxica quando fica muito tempo na dúvida. Quando nós fazemos uma escolha, os nossos recursos são mobilizados para fazer essa escolha, esse desejo virar realidade. Então, inclusive, é saudável, até mesmo do ponto de vista da neurociência, termos os nossos desejos, escolhas para os nossos movimentos. E quando a gente faz as nossas escolhas, a gente pode realmente colocar em prática e, à medida que os passos vão acontecendo, a gente lidará com as questões reais que surgirem, ao invés daquelas que a nossa mente ficaria só projetando. Quando a gente lida com as questões reais, a gente pode saber com mais clareza se eu estou diante de um obstáculo, se eu preciso de ajuda, por exemplo, para algum desafio que parece maior. E é aí que a terapia e o autoconhecimento, o trabalho estruturado pode te ajudar muito. Quantos sonhos e planos são abandonados porque pareciam impossíveis e o que faltava era só ampliar um pouco mais a consciência para poder enxergar as oportunidades que estavam lá? Quantos relacionamentos chegam ao fim quando na verdade poderia ter sido tratada a questão que estava aparecendo com que ele não tivesse mais futuro? Então perceba,
Ao fazer escolhas e planos, a gente sai das hipóteses, a gente começa a trabalhar com a realidade e com os desafios que realmente fazem parte do caminho para conquistar esse sonho. Buscar ajuda específica para isso é ainda mais efetivo. Então perceba, a terapia não é subjetiva, a terapia e autoconhecimento não é algo subjetivo e vago. E quando bem feito, é sim um caminho objetivo e estruturado para lidar com questões práticas e cruciais na nossa vida. Então faça seus planos, ouse sonhar para 2021 sem deixar a sua vida e os seus desejos por conta somente dos fatores externos. Ouse desejar a vida que você gostaria de ter e assim você pode realmente traçar planos para chegar lá. Até porque, como já dizia um famoso publicitário, Nizanguanais, em toda crise há aqueles que choram e há aqueles que vendem lenço. E então, quer dizer que você pode estar do lado de quem vive o pior dessa realidade ou tirando dela benefícios, crescimentos e avançando. Agora a escolha é sua. De que lado você quer estar em 2021?